Manifestações nas ruas e nas redes sociais atacam o governo federal, cuja popularidade caiu a níveis abaixo de 10%. Alguns setores chegam a defender o impeachment da presidente ou até intervenção militar. De outro lado, movimentos sociais, centrais sindicais e partidos de esquerda formam frentes em defesa da legitimidade do governo, embora alguns façam também duras críticas ao ajuste fiscal. A atual crise ameaça a democracia brasileira? Como superá-la sem retrocesso? Quem possui legitimidade para buscar novos caminhos? Para refletir sobre essas questões, convidamos a cientista política Roseli Martins Coelho, professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Roseli Martins Coelho é cientista política com doutorado em Filosofia Política pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo. Tudo bem, Roseli? Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite. Seja bem-vindo ao Observatório. Obrigada. É ótimo estar aqui. Roseli, quem tem legitimidade para tentar resolver a atual crise brasileira? Legitimidade institucional é o governo federal, né? A presidente, que foi legitimamente eleita, ela tem legitimidade para governar e, teoricamente, teria capacidade, legitimidade para encaminhar algumas medidas que pudessem, eu não sei se solucionar a crise, porque a crise realmente é né? Com multi-aspectos, mas a encaminhar medida para atravessar a crise de maneira menos traumática. Essa é a resposta, né? Em relação a setores da sociedade civil que tiveram uma atuação importante para a derrubada da ditadura militar, hoje eles não participam ou não integram nenhum partido. Essas pessoas... Você está pensando em quem? A OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, a Igreja... A Igreja, que tiveram um papel destacado num momento importante da história brasileira. Eles não participam, é verdade. A OAB, eu acho que tem participado em alguns momentos, tem atuado de maneira até positiva em alguns momentos. Essa coisa de legitimidade é muito complicada, porque também a gente não pode negar a legitimidade a qualquer setor que queira se organizar, ir para a rua, falar bem, falar mal. Enfim, eu acho até que esse pessoal maluco, absolutamente maluco, que põe cartaz pela volta da ditadura, a gente não pode negar a legitimidade, são cidadãos, são brasileiros, estão aí, querem pôr cartaz pela volta da ditadura, o que a gente vai fazer? Os caras são idiotas, malucos, mas enfim, são cidadãos brasileiros. E com direito a se manifestar, mas eles representam uma onda conservadora que toma conta do Brasil? Eu acho que sim, eu acho que a onda conservadora não é só essa dimensão mais lamentável, né, que é a volta da ditadura. Tem um pessoal que é conservador e nem por isso está propondo a volta da ditadura, né? Que eu tenho a impressão que a maioria deles, dos conservadores, né? Agora, tem igualmente legitimidade quem vai para a rua em defesa da democracia, em defesa do governo, em defesa da Constituição, né? Então, digamos que a gente vive um momento de compartilhamento da legitimidade. Na sua visão, o que é mais importante? Defender o governo ou a democracia nesse momento? É defender a democracia, mas a gente tem que concordar que esse governo é essencialmente democrático, né? Nenhum maluco questiona a lisura do processo eleitoral, né? Nenhum maluco questiona a legitimidade da presidente. E ela foi eleita de acordo com regras da democracia. Então, defender a democracia é também defender o governo, né? E, aliás, o comportamento dela agora, quando ela está sendo muito contestada, muito atacada, é um comportamento muito democrático, né? Em nenhum momento ela... questionou o direito das pessoas ameaçou diminuir. Então, enfim, eu acho que ela está atuando dentro de uma pauta
completamente democrática. Na agenda pública do país está aí uma reforma política. Você acredita que essa reforma política pode ajudar a solucionar a crise brasileira? Deveria, mas na verdade está sendo usada da maneira mais negativa possível, né? Tudo que é comentado é usado pela oposição ao governo na Câmara, no Parlamento, é usado de maneira a tornar tudo mais obscuro, mais complicado. Eu tenho a impressão que nada de bom vai sair disso. Eu não sei se você lembra, alguns meses atrás, eles aprovaram o fim da reeleição, por exemplo, né? O fim da reeleição não foi o resultado de um debate que de fato interessa para o Brasil, para a democracia brasileira acabar com a reeleição. Não foi isso. Foi uma mera questão conjuntural, tópica, que interessava para eles ali, né? Então, o que tem de agenda política sendo discutida e aprovada não está... mesmo consolidada, eu digo, a reforma política por uma consulta popular? Seria ótimo, mas não foi aprovado. E eu não vejo a menor possibilidade de vir a ser... Mais fácil seria a gente acertar na loteria, eu e você. Quer dizer que você não acredita nessa reforma política, numa constituinte exclusiva que... Isso seria maravilhoso. Eu, do ponto de vista da minha aspiração de ciência política, de cientista política que ama o Brasil e quer vê-lo melhor, uma constituinte exclusiva para uma reforma política seria o ideal. Mas eu não vejo a menor possibilidade disso passar. Há setores que ainda sonham com isso, procurando assinaturas, né? Há plataformas ainda buscando isso. Eu assino embaixo. Então. Agora, sendo realista, isso passar nesse Congresso, que estão caracterizando como o Congresso mais conservador desde o tempo da ditadura, né? Eu não vejo possibilidade disso passar. Você lembrou bem a eleição desse Congresso que dizem que é mais conservador. Em junho de 2013, a população foi às ruas e mostrando uma ampla desconfiança e protestando contra as instituições, legislativo, executivo e até o próprio judiciário. Isso. Depois disso, teve as eleições e veio um Congresso mais conservador. Piorou tudo. Essa contradição. Piorou tudo. Essa piora, depois da manifestação popular, como é que você vê essa contradição entre o que o povo queria e o que foi eleito no Legislativo? Então, há vários artigos tentando discutir isso, nenhum é definitivo. Eu diria para você o seguinte, havia já nas manifestações de junho de 2013 um ovo da serpente, sabe? Um elemento de conservadorismo, de reacionarismo e até de um certo fascismo, já em junho de 2013. Em junho e nos meses subsequentes, que você lembra, né? Já havia. E isso foi pouco percebido, pouco explorado. Tanto que chegou uma hora que a esquerda foi expulsa da rua. É verdade. Né? Então já havia isso, né? E paradoxalmente, surpreendentemente, resultou nesse Congresso mais conservador, né? No próximo bloco, vamos continuar a entrevista com a professora Roseli Martins Coelho. Volto dentro de instantes, agora. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a crise com a cientista política Roseli Martins Coelho. Roseli, no primeiro bloco, eu senti que
a respeito dessa crise brasileira, você está um pouco pessimista. Você não acredita na sociedade civil organizada para se contrapor a essa onda de golpismo? Eu estou pessimista. Não é que eu não acredito na sociedade civil organizada, eu acredito, mas eu não sei se é suficiente para modificar a situação. Tirar o país de uma situação de pessimismo e colocá-lo numa situação de, vamos dizer, de progresso, de avanço, eu acho que não. Mas, de qualquer maneira, seria diferente se não existisse. Por exemplo, agora, há um tempo atrás, houve uma manifestação dos conservadores e houve uma manifestação da sociedade civil organizada, a parte mais avançada, a CUT, os movimentos sociais, etc. O fato deles terem colocado uns 50 mil, 60 mil, sei lá, na rua, não muda nada, mas se não tivessem ido para a rua, a situação seria pior. Sinaliza uma situação melhor. Eu acho que aponta para uma direção menor. Aponta, pelo menos, mostra para o conjunto da sociedade, para a totalidade da sociedade, que há, sim, sociedade civil organizada que quer a democracia, quer a manutenção da democracia. Outro aspecto crucial é a cobertura da imprensa. Como você vê essa questão? Não, aí é terrível. A imprensa realmente, a imprensa tradicional, conservadora, se transformou num coveiro do país. Essa é que é a verdade. Eles querem quanto pior, melhor. Por alguma razão muito de difícil entendimento, né? Alguns grandes jornais recuaram da proposta de golpe, né? Eu acho que se curvaram diante do óbvio, que se o país todo afundar, eles afundam também. A Globo e as outras grandes redes de televisão, acho que chegaram a um ponto que viram que se continuarem apostando no quanto pior, melhor, eles afundam também. Mas eles não saíram completamente, não desembarcaram completamente da canoa do golpismo. Continuam, sei lá, um pé em cada canoa. E essa questão, a médio prazo, não tem solução, né? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Eu diria que eu aposto um pouco na racionalidade, né? As pessoas, uma hora qualquer, vão chegar à conclusão que um golpe, né, contra a democracia, um golpe para tirar a presidente legitimamente eleita do poder, significa, enfim, a porta do inferno aberta. Evidencia-se que nós vivemos sem um projeto de país. A gente poderia construí-lo como? Neste ambiente? Bom, nesse ambiente não dá. Primeiro precisaria um pouco de paz para pensar o que é necessário para superar esse momento de dificuldade econômica, de baixo crescimento do PIB, de mudança na configuração internacional que colocou novos desafios para o Brasil. Tudo isso precisaria um pouco de paz, que não está havendo, né? Que não está havendo. O que exacerbaram, o que se tornaram exacerbados agora foram os apetites, né? Pessoas que viram, de repente, a possibilidade de serem alçados ao poder, né? Como o Aécio, eu acho que até o Temer, né? O Serra, né? Esse oportunismo político não evidencia uma falta de visão da nossa... eu acho que sim. Dessa chamada classe política? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas são pessoas... Esses dias o Temer deu uma entrevista dizendo eu não descarto a possibilidade de ser candidato a presidente em 2018, né? Em 2018. Querendo dizer que ele não está apostando num golpe. Mas por que diabos agora, em 2015, ele está falando em 2018? Ele é um homem de 73 anos, né? Por que 2018? Porque, de repente, ele viu passando a possibilidade dele ali na esquina em 2018. Eu estou citando isso para você, para ver que, para mostrar que, de repente, todos os olhos começaram a brilhar diante da possibilidade de assumir o poder, por que não, né? Essas frases, essa fala, evidenciam o quê? Que o PMDB está desembarcando do governo Dilma? O PMDB só não desembarca completamente porque pega mal para eles, né? Mas eu acho que eles estão desembarcando sim. Mas não é só eles, o Aécio também. O Aécio mandou fazer recontagem de votos. O Aécio apostou na possibilidade que, sei lá, ele seria chamado, né? Que teria uma nova eleição. Todo mundo apostando. Uma outra instituição importante, que tem um papel importante nessa crise brasileira,
é o judiciário. Como é que você vê o papel do judiciário? O judiciário é um capítulo à parte. Eu acho que eles estão, essas figuras de proa, vamos dizer, do judiciário, como o Gilmar Mendes, esse juiz Moro, etc., eles estão encantados com a fama, sabe? Com a notoriedade, com o apoio da Globo, com os prêmios, né? Eles estão maravilhados com isso. Eles sabem que não são candidatos com possibilidades a nada. Quer dizer, candidato a deputado federal, acho que qualquer um deles pode ser a qualquer momento e ser bem-sucedido. Agora, para ocupar um cargo no executivo, não, eles sabem disso. Então, estão apostando nisso, a notoriedade, essa projeção, né? Uma vaidade política. Esse né? protagonismo desses integrantes do Poder Judiciário que você citou, não faz bem à democracia brasileira. Não faz. Não faz. Eu não sei por que cargas d'água eles começaram a aparecer. Eu li há um tempo atrás um artigo dizendo um juiz da Suprema Corte americana jamais dá uma entrevista, né, nos Estados Unidos. Mas aqui você... Na Corte Brasileira nenhum deixou de dar. estão todos... Ao contrário. Todos viraram Batmans, né, da sociedade brasileira, da mídia, pelo menos, né, da mídia tradicional brasileira. Bom, como nós saímos? Qual é a saída que a gente pode construir diante dessa realidade que vocês mostram? Qual é a saída para nós, forças da democracia? Que defende a democracia. Que defende a democracia. Eu acho que é continuar apoiando, manifestando pacificamente, dentro da legalidade, indo para a rua, quando possível. Na medida do possível, também não responder jamais com violência, e não exacerbar a hostilidade, né? E apostar nisso, e apostar que as forças do bem da sociedade consigam equilibrar um certo vale-tudo que a gente enxerga do outro lado, né? E em relação ao poder executivo, você espera alguma mudança? Eu espero que a presidente, especificamente, consiga atuar com mais previsibilidade. Ela tem atuado de modo um pouco atabalhoado nos últimos tempos, né? Isso é lamentável, né? E a cobertura exagera, a imprensa exagera isso, né? Então é um terrível momento, viu, Joel? É um terrível momento, infelizmente. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Nossa entrevistada de hoje é a cientista política Roseli Coelho, que é professora da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Roseli, nesta crise brasileira, como é que você vê o papel do PSDB? Ele é protagonista, né? É o segundo partido mais importante do país. É um dos partidos mais importantes do país. Eu não tenho por que falar segundo, né? É um partido importantíssimo. O lugar dele é de protagonismo. Acontece que foi se consolidando, né? Cristalizando uma oposição PT-PSDB. E isso também, infelizmente, derivou numa hostilidade, num ódio, como apontam alguns comentaristas, né? Então, é uma atitude, é uma situação de total polarização e má vontade mesmo, Quando né? você fala ódio, é um ódio de classe? Eu queria que você explicasse esse ódio.
eu não quero ser reducionista demais, mas eu diria para você o seguinte, nem todo pobre vota no PT, mas todo rico vota no PSDB, para resumir. Então, na verdade, ele tá fazendo, o partido, o PSDB, está fazendo o papel de reivindicando uma presença maior na política, pedindo maiores investigações em relação ao governo Dilma, porque ele representa um segmento muito específico. Muito específico. Outra coisa é que o PT colaborou também para essa situação terrível para ele próprio, o PT, né? O envolvimento do PT com corrupção nunca ficou claro e agora está no meio de outro tsunami, né? Então é uma situação terrível do PT e que machuca muito a militância política, os simpatizantes do PT. Isso é lamentável, né? Agora, voltando ao PSDB, inequivocamente, o projeto deles é um projeto da classe dominante, horas. O que não exclui, leva também um pouco dos trabalhadores, dos pobres, como qualquer projeto de classe dominante. E em relação ao PT, nós podemos falar em falência moral? Não. Eu acho isso um enorme equívoco. Não tem nada de falência moral. Nada de falência moral. Eu entendo que a grande maioria do partido, da máquina partidária, continua muito comprometida com o que é certo no Brasil e a imensa maioria, a totalidade da militância, dos eleitores e dos simpatizantes não tem nada a ver com corrupção. Isso é um equívoco. Mas com esses escândalos da Petrobras e outros, como do Mensalão também um pouco mais atrás, o PT perdeu muito, né? Perdeu muito. A sua militância se retraiu. É um baque, né? Um pouco, digamos, envergonhado. É terrível, né? Isso é um momento terrível, porque rebaixou, não completamente, mas rebaixou em parte, o melhor instrumento que a classe trabalhadora brasileira tinha construído até agora, que é exatamente o PT, né? Todos esses escândalos, né, rebaixou um pouco, não totalmente, mas rebaixou uma parte, sabe, diminuiu em potência a atuação do PT. É lamentável. E aí agora? E o futuro? Uma parte da classe trabalhadora continua apostando nisso, né? Continua apostando no PT. E isso pode ser a vitamina que o partido precisa, talvez, para se recompor daqui para frente, apostar na militância, sabe? Dar explicações para a militância, ir reconstruindo a reputação e dando força para a militância. Eu espero isso, eu aposto nisso. É isso que eu ia te perguntar. Você é esperançosa em relação a isso? Eu sou esperançosa. Nisso e na aliança do PT com outras forças de esquerda, outras forças democráticas brasileiras, os movimentos sociais. Então, os movimentos sociais e essas forças auxiliares do PT e do governo também se retraíram um pouco. E nesse momento, você acha que é possível se recompor? Eu acho que sim, eu acho que sim. Inclusive esse momento muito, vamos dizer, de angústia, de tensão, né? Pode ser um excelente incentivo para essas forças se aglutinarem. E eu torço realmente que consigam colocar em pé uma proposta de atuação para sair dessa crise, para enfrentar a crise melhor, pelo menos, né? Você acha que será possível eles formularem um contraponto com essa intolerância que existe no país? Eu acho que sim, é difícil, né? Mas eu acho que sim, eu espero, né? Pelo menos não respondendo à provocação, sabe? Não respondendo à provocação, indo para a violência ou indo para a baixaria, como às vezes aparece isso. Teve um colunista de uma dessas revistas mais desprezíveis do país que fez um artigo, Dilma e o sexo, né? A Dilma tem feito o que fez porque ela não faz sexo há muito tempo na vida, qualquer coisa assim. Não é para responder isso, sabe? Não é, porque aí você está apostando no esgoto. É a falsa polêmica. Sair disso, né? Eu espero que a gente consiga apontar para um lugar mais elevado, sabe, da sociedade, olhar para algo mais acima, né? Faltou repercutir com você o Legislativo. O presidente da Câmara investigado, o presidente do Senado investigado,
e nós temos que dar uma resposta para o país, né, É. diante de uma crise significativa. E contando com eles, porque a gente não pode eliminá-los do cenário. Uma proposta democrática não pode incluir, extinguir os caras estão aí. Ele, o Eduardo Cunha, a base dele, lá na Câmara dos Deputados, a base do PSDB no Senado e do Renan no Senado, uma proposta democrática tem que incluí-los. A gente não pode eliminá-los do horizonte. Você acha que é possível, nesse momento, alguma figura se transcender e poder contribuir para a nossa crise? A gente está na terrível situação que só existe o que existe. E o que existe é isso que nós vemos, não vai surgir ninguém. O Papa Francisco não vai vir aqui, né? Uma figura, assim como foi o Mandela, né? Uma figura acima de qualquer questionamento, não tem mais. Tem o Papa Francisco, mas ele não vai vir aqui. Então a gente tem que contar com quem está aí. Isso é uma situação sui generis. Falando em contar quem está aí, quando tinha grandes figuras, é possível se apostar em nomes para resolver o problema da crise. Não mais. Hoje você acha que, diante dessa realidade, é possível construir um projeto coletivo? Alguma coisa nós vamos ter que fazer, e contando com essas figuras. É com isso que a gente tem que contar, não tem ninguém outro, né? Muito obrigado pela sua entrevista. Eu agradeço. Novamente, foi um grande prazer. Não tenho solução para apresentar, mas foi um prazer participar. Ouvir você já é muito importante. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, colunas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Acompanhe o Observatório do Terceiro Setor também no rádio. Conheça o trabalho das entidades de interesse social, os personagens que ajudam a construir um mundo melhor, as notícias e comentários de parceiros, como a Rádio ONU e o Le Monde Diplomatique Brasil. Ouça e participe do Observatório do Terceiro Setor toda terça e quinta-feira ao vivo, às 2h da tarde, na Rádio Trianon 740 AM ou pela internet.